Tá, tem duas situações aqui. O Hakim tá muito quieto, você tá super persuasivo. Você pode estar apenas me contextualizando da situação porque você realmente é inocente, ou você pode estar me persuadindo a escolher o Hakim, porque na verdade... Esse é o problema, eu você é um sempre impostor. faço isso e eu sempre me dou mal por causa disso. Então, Mano. Hakim, vamos lá. Yes! Yes, ele é um deus! Coisa já Nossa, agora. ele... Você é um deus, Vitor. Puta merda, mano! Vambora, caralho! Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional, perito técnico das microexpressões faciais e você foi metaforado. Hoje nós vamos entender um pouco sobre como é o comportamento de uma pessoa que está mentindo, ou seja, o impostor no jogo chamado de Among Us. E lembrando que se você quiser ver mais insights de linguagem corporal explicados por um perito técnico e certificado, se inscreve nesse canal, curte e compartilha esse vídeo aqui. Vamos então ao contexto disso, né? Para quem não sabe, há um tempinho atrás eu joguei Among Us, que é um jogo que você joga online. E nessa partida que eu joguei, entre várias pessoas, estavam o Alan, o Selbit, o Calango. Inclusive estou esperando até hoje a minha roupa, né, Calango, que não me devolveu ela. Você trabalha com roupa, Vitor? Oi? Você trabalha com roupa? Eu não, por quê? Não trabalha pelado, ué? E foi a minha primeira vez jogando esse jogo, cuja premissa basicamente é encontrar quem é o impostor. Basicamente, em Among Us, você e um grupo de amigos estão em uma nave. Várias pessoas ali, né, a vasta maioria são os tripulantes dessa nave. Porém, no meio dos tripulantes existe um impostor, um cara lá dentro que vai matando todos os outros tripulantes. E o objetivo do jogo é você tentar ali observar o comportamento dos tripulantes para intuir, né, quem foi, né, quem seria o impostor, e aí você e os demais votarem naquela pessoa para que ela seja expulsa da nave. Se você eliminar o impostor da nave, você ganhou. Mas muitas vezes o impostor pode se disfarçar. Ele pode dizer, eu vi, vamos votar no amarelo. E aí todo mundo vota no amarelo e o amarelo não era o impostor. Na dúvida, vota no ciano, porque sempre é o ciano. Realmente. Resumindo, esse jogo é muito engraçado, muito divertido. Eu fui ter a minha primeira vez nesse jogo, esse tempo atrás, jogando com o Alan, com o Selbit, e por ser uma primeira vez, eu acho que foi algo bem interessante. As pessoas gostaram tanto dos momentos ali, que basicamente eles criaram um meme. Você foi metaforado. Caralho, eu fui metaforado! Porra! Fui metaforado! E como eu falei pra vocês, era a minha primeira vez jogando, então eu não tinha prática, né? Muitas coisas ali banais eu acabava errando porque não tinha prática, não tinha conhecimento. Ou seja, as vezes que eu consegui ganhar nesse jogo foram basicamente utilizando a minha habilidade para detectar o comportamento dos jogadores. Quando a gente estava ali no chat e eles falavam, não fui eu, eu detectava então o comportamento vocal, as palavras que esses jogadores usavam para saber se eles estavam mentindo ou falando a verdade e identificar quem era o impostor. E eu vou te dar algumas dicas de como detectar o comportamento do impostor hoje. Beleza? Vale falar primeiro que ali no jogo, no Among Us, se você estiver jogando com o chat ligado, né, por exemplo, no Discord, no Skype, você estiver conversando com o seu grupo de amigos numa partida fechada, você terá acesso a 3 canais de comunicação não verbal. Você vai ter acesso ao comportamento vocal da pessoa, né, o volume que ela está falando, ao fluxo verbal, ou seja, as palavras que ela vai falar ali, em qual tempo que ela vai falar, e o conteúdo da mensagem verbalizada, que é justamente o conteúdo de cada palavra e o significado que pode ter no subconsciente ou por trás daquela palavra para a pessoa. Então você vai observar basicamente isso. É uma precisão inferior do que se você estivesse observando também o rosto, os gestos, mas ainda assim dá para detectar bastante coisa assim. E se você quiser entender e estudar mais sobre o comportamento desonesto, como por exemplo as microexpressões faciais, e aprender a detectar todos os sinais das emoções das pessoas ao seu redor, mesmo que elas tentem esconder isso de você, é só se inscrever no meu curso Detecção de Microexpressões Faciais. As matrículas já estão abertas e é só você clicar no link aqui na descrição e já se inscrever, beleza? Uma primeira dica, quando você estiver no chat conversando com alguém, não pergunte assim, foi você que matou? Vermelho, foi você? Azul, foi você? Não faça perguntas fechadas. A pessoa pode responder só com sim ou não, porque ela vai responder, o mentiroso ele vai conseguir um jeito de falar sim ou não e ele vai te levar no bico. Procure por perguntas abertas, ok? Para a pessoa falar e acabar revelando uma contradição. Por exemplo, Azul, onde você estava agora antes de tocar esse report aí de body? Eu estava
na cafeteria. Aí o vermelho vai falar, não, mentira, não tava na cafeteria, eu tava lá, não vi ele lá. Então procure perguntas abertas. Como você fez isso? Onde você estava? Por que você quis fazer isso? Como você estava fazendo? Faça perguntas abertas, que na pergunta aberta o cara vai tentar descrever e se ele estiver inventando uma história, se ele estiver mentindo, no que ele estiver tentando contar uma história realista, ele vai gaguejar, ele vai dar algum sinal que você vai acabar percebendo que ele está mentindo. Vamos aos principais sinais que o impostor pode demonstrar. Responder perguntas com outras perguntas. Isso é um critério muito comum no protocolo SCANS, conhecido como S2, que é basicamente uma manobra evasiva verbal. Alguém me faz uma pergunta, ao invés de eu responder ela de forma direta, eu não fiz isso. A tendência do mentiroso é devolver com uma outra pergunta, porque ele quer tirar o foco dele e jogar o foco em quem tá perguntando pra ele, para que as pessoas não percebam que ele tá mentindo. Então você vai perguntar pro cara, viu, onde que você tava? Por que você quer saber? Você acha que eu sou impostor? Por que você tá me acusando? Então ele vai tentar tirar o foco dele respondendo a tua pergunta com uma outra pergunta. Se você observar esse comportamento, fica atento. E tem um exemplo real disso, eu tava jogando lá com o pessoal, o Luiz foi responder minha pergunta com outra pergunta, eu falei isso no meio do jogo e acabou que ele era realmente o impostor. Fui eu reportei. Eu te vi matando e reportei. Então você está mentindo. Agora a questão é, você está mentindo porque você é um impostor ou porque você simplesmente está falando coisa que você não sabe? Não, é porque eu vi você matando. Nem vem sou tentar me metaforar, o Vitor metaforou. Eu inocentei ele, porque ele tá culpando o Percebeu Vitor. que quando você não está falando a verdade, você tem uma tendência a falar um pouco mais alto e elevar o seu volume vocal? Metaforado! Dessa vez você fez o contrário. Você fez. Eu só grito, eu só Você sei tá fazendo um gritar. S2, você tá minha fazendo uma vida pergunta com outra pergunta. gritar. Oi, é uma pergunta. Ok, eu vou votar no Luiz, galera. Mano, mas daí... Segundo sinal, não responder de forma direta. Eu não fiz isso. Dificilmente ele vai falar, não, eu não matei. Ele não consegue falar de forma direta, eu não matei, eu não fiz isso, não sou o impostor. Ele vai dar uma gaguejada, ou ele vai atrasar um pouco, ou ele vai usar outra palavra. Ele não vai falar, não, eu não matei, eu não sou o impostor. Ele não consegue responder de forma direta, eu não sou isso. Ele sempre vai encontrar um subterfúgio para responder de uma forma meio que indireta a tua pergunta. Um exemplo muito engraçado também quando eu tava jogando lá com o pessoal foi o Alan. Perguntaram pra ele, Alan, você matou esse corpo que você reportou? Ele disse, não, nem perto. Alan, Sim, você matou esse corpo que você reportou? nem perto. Terceiro sinal, criam uma encenação emocional. É muito comum quando alguém está dissimulando que essa pessoa acabe criando um momento de encenação emocional, porque basicamente ela vai tirar o foco da pergunta. Você está interrogando ela está mentindo. Para ela tirar o foco dela, né, para as pessoas não perceberem que ela é o impostor ou que ela está mentindo, ela pode criar uma cena, pode fazer muita piada, fazer muita graça, fazer todo mundo dar risada para que ninguém perceba que na verdade ela está tirando o foco dela. Para quem não se lembra, o Luiz também, né, o L Joga fez exatamente isso comigo. A gente estava jogando, me chamando de Vitor Metamorfose. Nem vem tentar me metaforar, o Vitor metaforou. Eu inocentei ele, porque ele tá culpando o Percebeu Vitor. que quando você não Eu está inocentei. falando a verdade, você tem uma tendência a falar um pouco mais alto e elevar o seu volume vocal? Quarto sinal, falar mais baixo. Isso é muito comum durante a dissimulação. Esse tipo de critério é conhecido como V1 no protocolo SCANS. Basicamente, uma tendência nossa, quando não temos convicção em algo, é abaixar levemente o volume vocal. Por exemplo, quem na escola nunca teve que responder uma pergunta do professor ou da professora e não sabia muito bem a resposta da pergunta e na hora que foi responder falou um pouco mais abaixo porque não tem certeza. É muito comum durante a dissimulação abaixar levemente o volume vocal. Quando eu joguei com o pessoal, quem fez isso, e eu também desmascarei, foi o Selbit. Ele começou a falar um pouco mais baixo e eu falei, Selbit, você tá falando mais baixo. E acabou que ele era o impostor também. Eu não tô exaltado, eu tô falando sobre Ó o POC aí, ó o POC aí. Olha só, o cara viu mesmo. Pera, tô falando, mano. Cara, uma coisa que chama atenção é que o Selbit fala um pouco mais baixo. Então, às vezes é um pouco comum quando a gente é pego de surpresa na dissimulação, falar um pouquinho mais baixo. É verdade, ser. Selbit. E aí, e agora? O que você vai fazer? E aí, Interessante. Mano, metaforado, eu fui metaforado nessa, velho. Essa aí eu não tenho nem o que fazer, foi mal, Felpinho. O último sinal, então, para vocês observarem, é ficar em silêncio. É muito comum que o mentiroso, para não dar bandeira, ele acabe escolhendo ficar mais quieto, ficar no canto dele, deixar todo mundo falando, para que ele não dê bandeira, né? Para que ele não mostre ali que ele é o impostor. É muito comum que ele acabe ficando um pouco mais retraído. Isso foi observado também na partida que eu joguei, quando o Mount tentou ficar um pouco mais quieto, e aí eu tava tentando tirar o foco dele e eu fiz uma pergunta batida para ele, perguntando se ele era o impostor, e foi ali que ele se entregou e acabou que de fato ele era o impostor. Mas, Mount, é você impostor? Não sou eu, Vitor. Perguntou. Mandou a cartada.
Bom, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Se essas dicas te ajudaram, se você tá jogando melhor, se você tá empolgado para jogar, já curte e compartilha esse vídeo. Vamos ajudar mais pessoas a desmascarar os impostores, beleza? Se inscreve no canal caso não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!